E agora a gente vai abrir a fala para a nossa Nikita, indígena do povo Nhandeva, do povo Guarani, Nhandeva do Mato Grosso do Sul, educadora, militante, autora do projeto Respeita a Nossa História, que leva a história e a cultura indígena para diversos espaços de cultura e educação. Assim, a Nikita leva para as escolas públicas, privadas, universidades, participou de programas de TV, jornais locais, diversos movimentos como a Marcha das Mulheres, a Brasília. O projeto Respeita a Nossa História tem esse nome justamente porque faz referência a esse trabalho de reverberação, disseminação da história e da cultura indígenas por onde ela vai. É um prazer te receber aqui. Nikita, a fala é toda sua. Baixapá, bom dia. É sempre um prazer estar com o Instituto Bexiga, com as parentas. Para quem não me conhece, eu sou a Nikita, Guarani Andeva, né? No Guarani Nikita, no português Hortência. É sempre uma emoção estar participando, né, nessa terceira edição do curso através do Instituto de Pesquisa e Cultura Popular de São Paulo, Instituto Bexiga, que tem abrido esse espaço. Eu sou grata, né? As professores, a Dani, o professor Egberto, o Dimes, sempre nos recebendo, nos acolhendo nesse espaço que tem levado a nossa história, a nossa luta, a nossa resistência através desse instituto. E para quem não me conhece, não conhece o projeto, né, ainda, quero que a Dani passe um trechinho do vídeo que fala um pouquinho, de uma entrevista, na verdade, né, e um trechinho para conhecer um pouco mais, depois eu volto a falar mais um pouco desse projeto. Cheguei aqui com 10 anos, né, da aldeia Porto Lindo, Japorã, Mato Grosso do Sul. Toda a minha família de lá, todos nasceram na aldeia, somos, né, Guarani Andeva. Saí com 10 anos devido à morte dos meus pais. E eu fui dada por uma família que era de Valinhos. E não é fácil para a gente sair da aldeia, para quem nunca saiu da aldeia, para quem não conhece a cidade, nunca foi à cidade, de repente se encontrar no meio da cidade grande, é um mundo totalmente diferente. Chegar aqui para mim foi assim, vamos dizer assim, um martírio, né? Porque uma cidade você não está acostumado, é uma outra língua. Eu não falava português, então isso dificultou muito minha vida aqui na cidade, né? O mais difícil, assim, foi que a família que me trouxe, na verdade, encontrou dificuldade em como me pôr na escola, médico. Então foi tudo isso difícil, e onde eles procuraram um advogado e o advogado disse: você fez uma besteira, devolve para a aldeia. Como se a gente não tivesse um valor, tipo assim, pega e devolve. Como assim? Não, não pode, não é justo. Acredito que seja por um medo, alguma coisa, ela quis me devolver para a aldeia. E eu sentia que não era o momento de voltar para a aldeia. Aí eu falei para ela: não, eu não quero voltar para a aldeia. Ela falou: não, eu tenho que devolver porque não tem como eu ficar com você aqui, porque seu documento é indígena. Inclusive, meu nome é Nikita, em Guarani, no português Hortência. Quando essa família me trouxe, ele disse: você, daqui para frente, você é Priscila. Você não é Nikita, você não é Hortência. Quer dizer, querendo apagar a minha história, né? A minha vida, porque esse nome foi meu pai que colocou, então eu não queria que a minha história fosse apagada. E todo o tempo eu pensava: não, a minha história não vai ser apagada. Eu sou o que sou, não vai trocar meu nome. E eu sabia que em algum momento eu ia voltar a ser quem eu era, porque até então eu não estava sendo quem eu era.
porque eu não era Priscila, todo o tempo eu tendo que falar que eu era Priscila, eu não era, e eu não queria que a minha história fosse apagada, porque eu aprendi muito com meu pai. Até meus 10 anos meu pai me ensinou tudo o que eu sei, e tudo que ele falou aconteceu. E hoje, com 43 anos, eu sei que todo o ensinamento dele eu carrego comigo, e isso me deu muita força de vontade de seguir em frente. O ensinamento da nossa família, dos mais velhos para o nosso povo, é de extrema importância. A gente ouve os mais velhos, a gente tem o costume de sentar e conversar com os mais velhos. Meu pai fazia isso todos os dias, em volta da fogueira era o momento, era o ensinamento. Então tudo isso me fortaleceu para que eu seguisse em diante. Eu só tive força assim para seguir graças ao ensinamento dele. Eu sempre falo isso, eu sempre carrego isso comigo. Depois que eu saí da casa desse casal com 14 anos, tendo que viver sozinha, encontrei mais dificuldade ainda. Eu ia na escola e não me aceitava porque meu documento é indígena. E eu não entendia o porquê, na verdade até hoje eu não entendo, né? Por que que eu não poderia estudar porque eu sou indígena, ou porque meu documento é indígena. Por isso eu acho a importância da cultura indígena em sala de aula. A Lei 11.645 ela tem que ser cumprida, e muitas vezes não está sendo cumprida. Por isso, hoje eu levo a história e a cultura indígena para a sala de aula, na universidade, em todos os cantos assim que é necessário. Com 16 anos eu fui para a sala de aula porque eu tive que pagar para estudar. Eu tive que pagar para aprender a falar português porque não me aceitava em sala de aula. Eu consegui ficar um tempo na sala de aula, mas foi só um tempo, porque eu não conseguia meu documento civil. E me dava um tempo, assim, ó, você vai ficar tanto tempo, só depois quando você arrumar seu documento, você volta. Quer dizer, é um direito negado a mim, ao meu povo, que eu vejo que isso não acontece só comigo, acontece com mais indígena, né, que vai para a cidade. Às vezes eu encontrava pessoas que falavam assim, seu lugar é na aldeia. Não, meu lugar é em qualquer lugar onde eu estiver, independente. Só porque eu sou indígena, acho que eu tenho que viver na aldeia, não é dessa forma. Já recebi muito preconceito, falar assim, não, você não pode vir aqui porque você é indígena. Eu acho que, de uma forma ou de outra, sou um ser humano, eu não sou indígena, eu sou um ser humano. O nosso povo é visto na cidade, o indígena em contexto urbano é visto como um ser, como não sendo um ser humano. Como se a gente não fosse humano, como se a gente não pensasse, como se a gente não existisse. Eu sempre falo, eu existo, nós existimos. Todo tempo eu tenho que ter que provar para as pessoas que eu existo, que eu sou capaz. Isso aconteceu muito comigo no meu trabalho. Eu tinha mil motivos para ser uma pessoa depressiva, ser uma pessoa triste, e nem tanto não sou. Por quê? Graças ao ensinamento do meu pai, ele disse para mim todo o tempo, sempre falava assim, não, você é forte, você é guerreiro. As pessoas têm deixado muito essa coisa de conversar com os pais e ouvir os mais velhos, e para nosso povo ele não é assim, nosso povo é de ouvir os mais velhos, e eu acho isso muito bacana assim na nossa história. Respeita a minha história, respeita a minha cultura. Por quê? Porque às vezes ver você de grafismo, ver você usar de pintura, assim, as pessoas falam, acham, mas isso, eu falei, não, respeita a minha cultura, porque é a minha história, isso é uma história, isso não é uma fantasia, isso não é um enfeite, é uma história, que é do nosso povo, é meu, e eu sempre uso minhas pinturas. Às vezes as pessoas me perguntam, como é ser indígena em contexto urbano? Eu sempre costumo dizer, ser indígena é você não viver na aldeia, mas a aldeia viver dentro de você. E eu falo sempre a respeito da minha história por tudo isso, porque muitas vezes eu era visto por ser indígena, as pessoas não respeitaram. E eu sempre falo, eu sempre respeito a minha história, respeita a nossa história, respeita a nossa cultura.
projeto surgiu a partir de tudo aquilo que eu vivi na pele. E hoje aqui, junto com essas guerreiras também do contexto urbano, estamos aqui porque a cidade ela não faz de nós menos indígenas. Ela não faz de nós menos, porque vivemos na cidade. Temos nosso costume, nossa cultura, temos a nossa história, cada um com a sua história, que vem para o contexto urbano. Uns vêm para estudar, outro para trabalhar, outro assim como eu, tirada do meu povo muito cedo, mas porém não deixamos de ser aquilo que somos, né? E o respeito à nossa história surgiu por tudo aquilo que eu vivi na pele. Quando eu cheguei no contexto urbano, muito nova, muito criança, né, com 10 anos, aos 14 anos tendo que viver só. Então, por motivo que às vezes eu ia para a escola querendo me matricular aos 14 anos e eu não ser aceito na escola pelo fato de ser indígena, de ter o documento indígena, não me aceitavam na escola. Médico, que eu precisava passar no médico, não aceitavam porque eu não tinha meus pais e meu documento é indígena. Então, por tudo aquilo, eu criei esse projeto que fala a respeito da nossa história, porque é a nossa história. Então, as pessoas precisam conhecer um pouco mais da nossa história para que eles consigam nos ajudar quando chegamos, por exemplo, para uma consulta, não aceitar porque somos indígenas, porque o documento é indígena. Para mim, no meu povo, o que é mais importante é a vida do ser humano. E aqui no mundo ocidental, eu enxergo que o papel é mais importante. Então, por tudo aquilo no trabalho, né, que eu, muito nova, eu comecei a trabalhar já com 13 anos em empresa, a todo tempo eu falando, não, eu consegui meu documento civil faz 11 anos que eu tenho meu documento civil, é como se há 11 anos eu fizesse parte da sociedade. E não é assim, então as pessoas desconhecem a nossa história, desconhecem a lei, o direito, então a gente leva isso em forma de palestra, para que as pessoas comecem a refletir mais um pouco sobre o ser indígena, sobre o ser humano, porque não é só a minha história, porque tem muito mais gente que vem para a cidade, para o contexto urbano, que passa por isso. Então eu levo isso para que as pessoas comecem a refletir. Né? Eu conversei com um advogado ainda muito nova, precisando de ajuda, porque eu tinha saído de uma empresa, que eu trabalhei há 15 anos nessa empresa, e quando eu saí de lá, meu documento não tinha validade para me receber meus direitos trabalhistas. E eu conversei com um advogado, ele disse para mim, vocês são um povo visto como não respondendo por si. Como assim? Sabe? Eu tive que ir na FUNAI, no Ministério do Trabalho, para que eu conseguisse receber meus direitos. E então, quer dizer, as pessoas desconhecem. Então, é necessário que as pessoas comecem a refletir sobre nossa lei e direito. Eu consegui porque eu comecei atrás, né? Lutar para que eu conseguisse receber meus direitos. Então, quer dizer, eu então vejo a necessidade das pessoas terem um conhecimento mais, tipo, você ouvir isso de uma pessoa que tinha que, na verdade, te ajudar, que é um advogado do direito, né? Então, eu fico pensando, então aí eu decidi criar esse projeto para que eu conseguisse levar em todos os espaços as pessoas a refletir sobre o ser indígena no contexto urbano. Né? Ou aí te enxergar, mas seu lugar é na aldeia, ou você é responsabilidade da FUNAI. Não, eu sou responsabilidade de onde eu tô. Eu preciso de ajuda. Eu cheguei aqui com 10 anos, né? Eu tô aqui há 35 anos já. Então, eu já vivo aqui há muito tempo, mas não me faz menos indígena, né? Quando fala indígena no contexto urbano, te enxerga como se você tivesse que viver só na aldeia. E não é, essa é a nossa história. Né? Lógico que por mim, eu nem tinha saído de lá, mas foi a minha história, foi minha caminhada, é minha trajetória, né? Porque tinha que ser assim, porque estava escrito assim.
né? Eu tinha que passar por isso para que hoje eu pudesse lutar junto com aqueles que também estão na caminhada, na luta, na resistência, né? E quando eu levo isso, as pessoas começam. Eu fiz uma palestra para 200 advogados, né? Aquelas pessoas tudo, né? Eu falei, nossa, eu tenho que falar para essas pessoas tão mais estudadas que eu, quem sou eu? E depois no final você vê a importância daquilo que falou, ou você ouvir das pessoas falar, poxa, a gente nunca parou para pensar nisso. Então é momento, é hora, né, das pessoas, de todo espaço, começa a nos enxergar mais, né, começa a refletir mais sobre lei e direito, que nós também somos ser humano, que também pensamos, que temos sentimento, porque eles enxergam assim, você saiu da aldeia, como era ser índio? Não, eu não era, eu sou, né? Sempre eu ouço, me conta como você, quando você era indígena. Eu digo, não, eu não era, eu sou. Quer dizer, eu sempre falo, né? A gente indígena somos uma pessoa com passado, mas não do passado. Então, somos contemporâneos e as pessoas precisam compreender mais para cessar um pouco mais esse desrespeito contra nós e nosso povo. Por isso, levamos cada um da sua maneira rica, dessa forma, a Marineide, a Denise, as outras parentes também, no qual eu faço vários trabalhos com outras mulheres, né? A Rica, maravilhosa, que a gente teve um encontro, realmente, a gente se conheceu no Instituto Bexiga, né? A gente se encontrou aí, a gente se conheceu, a partir daí a gente fez outros trabalhos, como essa marcha, né, das mulheres, que ela citou. A gente fez a abertura no Agosto Indígena, no Butantã, fizemos um trabalho no primeiro encontro de mulheres dos povos indígenas em Campinas, fizemos TV Século XXI juntas, né? Ela esteve na minha casa, então a gente, cada um da sua maneira, levando isso, é muito importante, cada um no seu cantinho levando isso, porque somos a geração que tem que levar isso, porque as pessoas, nossos anciãos estão partindo e nós temos que seguir a luta deles. A luta deles é a nossa, é de um povo, é do nosso povo, é a nossa história, que vem lutando e resistindo há muitos anos, né? Então é muito importante isso, levar isso, né, adiante. Quando eu falo em demarcação nas minhas palestras, as pessoas falam assim, mas você nem vive na aldeia. Aí te enxerga como se você não fosse mais indígena, você não vive mais lá, então você não precisa estar falando em demarcação. Tá, tudo bem, eu tenho minha casa, tenho minhas coisas aqui no contexto urbano, mas e meu povo? Ser indígena não é pensar em si, é pensar em coletivo, pensar no seu povo. Minha família está lá, meus parentes estão lá, entendeu? Então eu estou aqui não é só por mim, eu estou aqui por um povo, eu represento um povo, represento as mulheres, represento os nossos anciãos que vêm lutando. Então essa é a nossa missão, cada um de uma maneira, cada um de um jeito de levar a nossa história adiante. E as pessoas têm que parar de nos enxergar como invasores, né? Porque é assim que nos enxergam no contexto urbano. Nesse mundo ocidental é tudo muito louco, né? Eles nos enxergam como invasores. Eu me lembro no primeiro encontro de povos indígenas de Campinas, a gente passava na rua falando que nós estávamos invadindo o espaço deles. Então eles nos enxergam como invasores e não somos invasores. Somos donos, então nós temos todo esse direito. Então a sociedade, o mundo ocidental precisa parar de nos enxergar como os invasores. Assim, quando vamos lutar a Brasília, né? Eu estive na primeira marcha das mulheres indígenas, estive na segunda marcha das mulheres indígenas, consegui falar na Câmara dos Deputados em Brasília, falar do contexto urbano, porque muitas vezes somos esquecidas até pelos nossos próprios parentes, então é necessário reforçar que estamos aqui lutando, resistindo no contexto urbano também, né? Levando a nossa luta e a resistência, né? Porque é necessário, e a cada dia vejo a necessidade de levar isso em todos os espaços, como escola, universidade. Participei de um chá de mulheres que
que também falei sobre isso, sobre a vivência no contexto urbano, como é ser. Então, isso é muito importante. E cada fala que eu faço, eu vejo a necessidade pelas perguntas das pessoas, né? Falar, mas como é ser indígena e não viver na aldeia? Eu sempre costumo dizer que ser indígena é você não viver na aldeia, mas a aldeia vive dentro de você. Vive naquilo que você acredita e respeita. Que é assim que eu tenho enxergado isso, que tem sido minha raiz aqui, né? E quando vejo meu povo, meus parentes em todos os lugares, de leste, oeste, norte, sul, sendo massacrado, sendo violentado, isso dói na alma, isso nos mata psicologicamente, porque eu estou no contexto urbano vendo tudo que acontece com o meu povo, sendo mortos pelos fazendeiros, garimpeiros. Isso me mata psicologicamente. Eles matam nosso povo fisicamente e nos mata psicologicamente, que estamos no contexto urbano vendo tudo isso. Então, por isso a nossa luta, levando nossa luta, nossa resistência, de tudo que a gente, com marcha, com palestra, levando toda a nossa história, levando nossa história, nosso povo na alma, porque estamos lutando pelas nossas futuras gerações, né, levando tudo isso. E eu sempre digo, o nosso povo vem sendo marcado por violência, vem sendo castigado há anos, né? A violência é absurda e cruel contra o nosso povo. A cada dia eu vejo recente, eu vejo os parentes de Yanomami sendo estuprados, mortos, e há quanto tempo nós vem sendo marcado por essa crueldade, né? Então, levamos essa luta, que a sociedade começa a abrir os olhos acabando com o nosso povo, sabe? E as pessoas estão aí querendo implantar lei para destruir ainda mais, permitir ainda mais o massacre do nosso povo. E isso tem me revoltado, isso tem me machucado, isso machuca minha alma, porque eu pertenço a um povo. Eu estou aqui, mas eu tenho o meu povo que luta, que resiste, e não é de hoje, né? E eu digo não a esses PL que vem querendo ser implantado pelos governantes, não a esses PL que querem permitir a destruição do nosso povo, né? E a gente vem nessa luta, nessa resistência, é a verdadeira resistir para existir, porque é isso que tem acontecido com nós desde o início. Essa luta nossa não é de hoje, a luta do nosso povo não é de hoje. Estamos aí junto, em todos os espaços que eu puder falar, eu vou falar. Em 8 de março eu fiz online mesmo, junto com as mulheres de São Carlos, falava também da luta das mulheres, né, que é importante estar junto. Em vários espaços, né, levo a nossa história, a nossa cultura em sala de aula com as crianças, levando a nossa história, a realidade da nossa história também, para que as crianças comecem a conhecer o que é indígena, porque eles conhecem o que é contado, então nada melhor que estar lá com eles falando, então vejo a necessidade em todos os sentidos. Agora falando um pouco da escola, né, tem feito vários trabalhos, né, tem assim um prêmio, também foi premiado pela Escola Arte na Escola, vários outros trabalhos que eu venho fazendo nas universidades, né, como a PUC, Unicamp, São Carlos, Unesco. Tem muitos trabalhos que, se eu fosse falar de todos os trabalhos, é difícil, né? E faço aulas particulares também, onde eu levo a história. Então é muito importante levar isso para a sala de aula, né? Falando um pouco da nossa cultura, né? Quando aqui, por exemplo, eu já ouvi as pessoas perguntarem para mim, me fala um pouco do capacete do índio. Eu falo, não é capacete, é cocar. Então, quer dizer, não conhece, é necessário falarmos, né? É necessário explicar o que é o significado do grafismo, que eu uso. Eu gosto de usar muito grafismo, eu gosto de pintura, eu gosto dos meus acessórios, né? E quando eu saio assim, as pessoas geralmente, às vezes me param e perguntam,
Já me perguntaram o que significa o capacete do índio. Eu falo, não, não é o capacete, é um cocar, isso é história, isso é cultura, né? Então é necessário, é legal falar, porque eles estão conhecendo, eles não sabem. Eu estou falando que é importante, porque eles conhecem a nossa história, então é necessário que cada um de nós leva a história e a cultura por todos os espaços, né? Falando um pouco mais da aldeia, eu sempre vou na aldeia, né? Tô com o meu povo, eu tô com a minha família, com as crianças, com tudo, eu gosto muito de tudo isso. Provavelmente lá pro dia 20 já estarei de novo para a aldeia, que às vezes eu, são 14 horas, mas às vezes eu vou lá, fico 2 dias e volto, porque eu amo tudo isso, estar com o meu povo, e estar com a minha família. Lógico, tem outras, várias aldeias por aqui, né? Mas o meu amado Porto Lindo está lá e geralmente eu sempre estou lá com o meu povo, né? Falando, até praticando minha língua, que aqui é muito difícil falar, não tem ninguém para conversar, né? A não ser que seja por vídeo, online. Então, tudo isso, mesmo vivendo no contexto urbano, eu tenho esse amor, esse carinho, porque é meu povo, é minha gente, é minha raiz. E em todos os espaços estarei levando o respeito à nossa história. Respeita a nossa história, porque a todo tempo a nossa história não é respeitada. E as pessoas precisam conhecer um pouco mais de nós, um pouco mais do nosso povo, né? Também fiz o jornal, né, daqui local, que fala Indígena Relata Vivência em Contexto Urbano, né? Uma entrevista que foi bastante importante, que também desconhecia que tinha indígena no contexto urbano, e foi bem bacana, assim, os trabalhos. Tem vários trabalhos, né? Como pesquisa com as professoras na Faculdade de Educação da Unicamp. Aí, quando eu quero falar um pouco, eu fico falando sozinha mesmo, até com o meu dicionário aqui, própria da minha aldeia Porto Lindo, que chama Nheeruru. Nheeruru quer dizer dicionário. E assim vou levando a minha vida no contexto urbano de luta, de resistência e lutando junto com essas guerreiras maravilhosas, né? Por onde passo, por onde eu encontro, eu tô sempre com o meu povo aí, mesmo que online, assim, né? Virtual. A Dani poderia passar um trechinho daquele vídeo, e ela fala um pouquinho o que é receber o indígena na sala de aula. Você sabia que no Brasil viviam cerca de 3 milhões de indígenas quando os portugueses chegaram? Você sabia? E que hoje, pelo último censo, eles não passam de 900 mil entre 300 diferentes povos? Você sabia? Pois é, mas assim como estes poucos representantes, a herança deles também tá aí. De onde é que você acha que veio a paçoca? O biju, o chimarrão, a canjica. Sem querer levantar polêmica. Aí na sua região, a canjica é a branca ou a amarela? Seja qual for, você sabe quem trouxe? E o açaí, gente? Que delícia! Um leite condensado, uma granola. Claro que hoje está tudo muito mais glamourizado, mas a origem de tudo isso e muito mais está ali nas culturas indígenas. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Nikita, que pode ser diferente em muitos aspectos dos indígenas das muitas outras etnias que sobrevivem no país. Mas é igual na tentativa de resistir e sobreviver apesar das forças opostas. Você sabia? Vamos de Era Uma Vez. Era uma vez uma menina indígena que perdeu os pais aos 9 anos de idade. E sem falar português, sua língua era o Guarani, ela foi levada para uma cidade para ser adotada por uma família não indígena. Um dia, ela decidiu frequentar a escola. Mas disseram que ela não poderia por causa de sua origem. Muito injusto isso, né? Esse conto triste até parece a ficção, né? Mas é uma história real. E o nome dessa menina é Nikita Guarani Nandeva. E sabe aquela história de a gente que lute? Nikita lutou. Essa narrativa teve uma reviravolta. Mais de 30 anos depois, vem Nikita. Vem, Nikita. Surge uma nova oportunidade de Nikita pisar numa escola. A ideia, né, de trazer o indígena para o espaço escolar é poder fazer um trabalho
mais coerente, mais consistente, né, sem reforçar os estereótipos, para que as crianças, desde pequena, elas pudessem compreender quem é o indígena hoje, né? Foi um sonho realizado, porque eu sempre tive vontade de estar em sala de aula, um direito negado a mim, e eu estar ali ensinando foi muito gratificante, porque as pessoas desconhecem essa história. Esse primeiro encontro, ele foi um encontro muito esperado. Eu, inclusive, pedi para que as crianças desenhassem como elas imaginavam que a Nikita era, né? E surgiu uma diversidade muito grande de olhares. Então, o primeiro encontro foi algo mais livre. Ela contou para a gente, né, a sua história de vida. A gente fez uma roda onde as crianças puderam fazer diversas perguntas. Uma das coisas que eles observaram foi a pintura que havia no braço da Nikita, né? Ela estava com um grafismo guarani e eles ficaram muito interessados. Então, no segundo encontro, a gente se preparou para que a Nikita pudesse fazer um grafismo nas crianças. Eu não sei pra você que tá assistindo, mas pra mim, Patrícia Ramos, isso tudo é muito diferente do que eu vivi na minha fase escolar. O que as escolas faziam? Elas esperavam chegar o chamado Dia do Índio, aí fantasiavam as crianças e as colocavam pra dançar, batendo a mão na boca. Vergonha alheia, né? Ou seja, resumiram diversas culturas riquíssimas ao estereótipo que coloca o indígena como algo distante de nós e selvagem. Fora que era bem comum a gente ouvir a palavra índio sendo usada para xingar ou menosprezar algo ou alguém. Sabe, conhecimento é poder. E felizmente, nessa mesma fase de escola, pai e mãinha, talvez pela consciência de nossa raiz, que é de um povo também sofrido e animalizado, me fizeram assistir muitos documentários e ler algumas coisas sobre uma aldeia no centro-oeste do país. E esse conhecimento me colocou em contato com costumes, pensamentos e religiosidades diferentes. E me fizeram entender que ser indígena, meu bem, não é só uma vestimenta, não é só um cocá de papel na cabeça, nem tampouco só a pintura na pele, né? Tá no sangue, tá na raça, na fé, na alma e na resistência. A partir desse interesse das crianças, né, do grafismo, da pintura corporal, a gente realizou vários desdobramentos. A gente fez uma série de desenhos e conseguimos fazer a experimentação do genipapo na pele. Ela explicou sobre essas pinturas e a história dela e os significados também. E a gente pintou junto. Nós tivemos a oportunidade também de experimentar o canto e dança. A gente se posicionou em roda, ela foi ensinando o ritmo, os passos. É um aprendizado grande, vai mostrando a cultura, vai passando pra gente a forma de viver deles, não fica só na imaginação. Quando eu trago a Nikita, né, a presença do indígena no espaço escolar, é uma esperança de que a gente pode construir outras possibilidades, outros futuros mais potentes, mais empáticos, mais solidários no diálogo entre os sujeitos. Era uma vez uma menina chamada Nikita, uma verdadeira representante dos indígenas do Brasil. Um povo que, apesar de sua importância para a nossa identidade, vem sendo dizimado, deslegitimado, excluído e desmerecido. Essa menina cresceu e se tornou um símbolo de resistência de uma cultura que merece ser respeitada, exaltada e reverenciada. Como aconteceu com o projeto da professora Mariana, que pode servir de inspiração para outras escolas brasileiras. Até porque o resgate é sobre nós, é sobre nossos ancestrais, é sobre o nosso país, é sobre o Brasil. Você sabia? Então, esse é um dos trabalhos, né, que foi, assim, premiado, né, e esse projeto da professora na escola, a gente tem uma parceria, né, nessa escola, e onde eu sempre estava lá dando aula, e, assim, as crianças, nós amamos de paixão estar com as crianças, levando a história dessa forma, na pintura, no canto, na dança, né, e é muito bom, é muito gratificante. Às vezes eles perguntam coisas assim interessantes, sabe? Eles são muito curiosos. Então isso é legal, isso é bom, eu gosto disso, que assim eu vou me aprofundando também no assunto que eles querem saber, né? Porque uma coisa é eu falar, mas é bom que perguntam, porque assim eu vou falando. Então eu sempre gosto
de puxar isso, né? Conversar para que nem eu estive no aniversário, que eu fui convidada para um aniversário de uma menina de 8 anos, e eu fui assim, com os meus acessórios, né? E quando ela me viu, ela ficou tão encantada, ela quis saber de tanta coisa, que hoje, todo ano ela tem um festão, e eu sou convidada para esse aniversário, e ele sempre me apresentou, e tudo isso é muito legal. Aí você vai levando a história dessa forma. É muito gostoso, é muito gratificante falar, né, da história da nossa cultura no contexto urbano, porque desconhece, né? É recente também, eu encontrei um senhor de 60 anos, onde eu pude conversar com ele, falando, eu tenho 60 anos, eu nunca imaginava encontrar um indígena no contexto urbano. Para mim, o indígena existe só lá para a Amazônia. Eu falo, não, a gente está no contexto urbano também, então levar isso no conhecimento das pessoas, entendeu? Isso é legal, né? Também, algo que eu ouvi também, assim, é que eu estive recente num evento onde tinha jornalista querendo entrevistar indígena, mas ele queria o indígena que tivesse com mais acessório, com mais pintura. Então, quer dizer, às vezes eles os enxerga indígena só se você tiver só pintado, com os acessórios, com pintura, com cocar. E não, muitas vezes não é, porque cada povo é um povo, né? Tem pessoas que usam pintura, tem pessoas que não usam cocar, tem pessoas. Então, então, quer dizer, não deixamos de ser indígena se a gente não tiver de acessório ou pintura. Somos indígenas, está no sangue, está na alma. Timão, Shujara, Timão, Shujara, o Vichalem, Boraihu. Timão, Shujara, Timão, Shujara, o Vichalem, Boraihu. Embajadora, Ovirapera, Ofura, Reino, Boteano, quando chorando, Ofura, Reino, Grande, Terra, Minha Bujara. Essa musiquinha eu aprendi, meu pai me ensinou, né? Essa musiquinha. Aí eu gosto sempre de cantar ela nas escolas, as crianças adoram, né? Em qualquer espaço eu sempre canto essa musiquinha, que der eu sempre canto. Porque foi um ensinamento do meu pai, foi a primeira musiquinha que ele me ensinou quando eu era criança ainda, né? Que eu perdi minha mãe muito cedo, então meu pai que foi meu pai e minha mãe, né? Até meus 10 anos. E eu gosto muito de cantar ele porque me faz lembrar essa força que ele me deu, esse ensinamento que carrego na alma. Graças ao ensinamento dele, hoje eu estou aqui bem, fazendo escolha daquilo que é melhor para mim, né? Porque o mundo nos oferece muita coisa. E a escolha é sua, se você escolhe. Então, eu sempre escolhi o melhor para mim, para minha caminhada, né? E graças ao ensinamento que carrego na alma do meu pai. E só tenho que agradecer ao Instituto Bexiga por poder compartilhar um pouco da minha história, né, com essa galera, com o pessoal do Instituto, com as pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir depois, né, que vai ficar gravado, vai estar na página do Instituto Bexiga. Compartilhe aí, curta a página do Instituto Bexiga, porque sempre vem com apresentações maravilhosas, com cursos maravilhosos que nos faz refletir muito e aprender muito. É sempre um aprendizado com o Instituto Bexiga. Gratidão. Obrigada, maravilhosa. Gente que aprende com vocês, com você. É sempre muito bom ter vocês pertinho da gente. A gente está uma potência juntos, né? Somos força. Juntos somos mais.